Graça e paz, irmãos. Essa semana eu estava olhando e vi uma charge do Chico Bento. Quem conhece o Chico Bento aqui? Quem teve infância aqui? Então eu vi o recorte na historinha do Chico Bento, onde o Chico Bento estava pedindo a bênção para os pais dele. Ele dizia: bênção, pai, bênção, mãe. E o que os pais dizem nessa hora? Deus te abençoe, meu filho. E sabe que esse é mais do que um costume, né? Mais do que um costume cultural, mais do que algo religioso. Ele é algo bonito. Ele é algo espiritual, porque por trás desse desejo da criança, do filho, de receber através dos pais a bênção de Deus, ou os pais de darem a bênção aos seus filhos, está esse querer. Está esse querer que a rotina do dia a dia, que nas coisas do dia a dia se manifeste o querer de Deus, a bênção de Deus, a bondade de Deus. Amém, queridos? Isso até bem pouco tempo atrás era um costume muito praticado, né? Hoje não. Será que existe isso ainda? Alguém pratica? Mas quase não, lá também, mas quase não se vê mais isso, né? Então era muito comum a criança, ao acordar de manhã, os filhos chegavam: bênção, pai, bênção, mãe, né? Ao dormir também: bênção, pai, bênção, mãe. Ao chegar, ao sair, então era um costume muito bonito. Então, que tinha muito mais com a implicação religiosa ou cultural, tinha sim o desejo de que a bênção do Senhor estivesse sobre os filhos durante os afazeres comuns daquele dia. E isso é lindo, o querer a bênção de Deus, querer que Deus abençoe os afazeres domésticos, as brincadeiras, o trabalho. Então é um costume muito saudável, né? Agora, quando nós pensamos sobre a bênção de Deus hoje, mesmo após a queda do homem, mesmo depois da queda do homem, Deus continua manifestando a sua misericórdia. Deus continua, apesar do homem ter pecado, Deus continua derramando da sua bondade e da sua misericórdia, das suas bênçãos. E a maior bênção, a maior de todas essas bênçãos de Deus, se chama Cristo Jesus. Amém? Porque o Filho de Deus, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele levou sobre si as nossas dores, as enfermidades, as maldições que estavam sobre nós, Ele levou sobre si na cruz do Calvário. E por isso Jesus é a maior bênção de Deus. A maior bênção que nós podemos receber nesta vida não é bênção material, é uma bênção espiritual, que é a bênção da salvação. Nenhum milagre de longe, por mais comovente que se expresse, é maior do que o novo nascimento, é maior do que a conversão, é maior do que alguém que vivia longe de Deus e agora tem a vida transformada em uma eternidade com Cristo. Amém, queridos? Então a maior bênção que a gente pode receber é a salvação, a maior bênção é o Filho de Deus. Agora, querer a bênção de Deus é uma escolha que nós fazemos. Deus poderia fazer com que toda a humanidade o aceitasse, se Ele quisesse. Mas Ele nos deu essa escolha. Ele nos deu essa escolha ao ser humano de querer viver com Ele ou de não querer viver com Ele. Então, aqueles que escolhem se relacionar com Deus, Jesus tem uma promessa maravilhosa que eu quero falar nesta noite, que está em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 11. Abra na sua Bíblia aí, eu acompanho aqui com a gente. Mateus 7. O pessoal deve estar perguntando da casa, né? O pastor voltou para o Sermão do Monte? Nós fizemos os 3 capítulos do Sermão do Monte de maneira expositiva nos grupos familiares.
Mas alguém percebeu que esse texto ficou fora? Sim, quem disse sim? Então a gente foi versículo em versículo, eu passei, eu dei um pulo, sabe por quê? Porque a gente falou sobre o Pai Nosso, sobre oração, e quando chegou ali eu pensei, mas está repetindo o assunto da oração, eu pulei adiante. Mas o Espírito Santo me pegou de jeito, e disse, não, vai ter que falar sobre isso. Então voltamos aqui, queridos, e agora sim, completamos nosso estudo, né? E deixa eu dar um spoiler já, nós vamos trabalhar agora, nos grupos familiares, o sermão profético. Jesus fez 2 grandes sermões. Um no início do seu ministério, que é o Sermão do Monte, que a gente viu, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e o sermão profético, o sermão do fim, né? Então, muita coisa aí sobre o fim, a gente quer saber um pouco mais, vai ficar maravilhado, vai se deliciar nos grupos familiares, ok? Vamos voltar? Então, Mateus capítulo 7, versículo 7 até o 11 diz, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém? Até aqui? Queridos, este assunto, o assunto da oração, é o único assunto que Jesus repetiu no Sermão do Monte, dada a importância deste assunto. Agora vamos aqui. Quem acredita no poder da oração? Quem acredita que Deus ouve a nossa oração? Quem ora? Amém. Quem já teve oração respondida? Quem já teve oração que não foi respondida? Amém. Obrigado pela sinceridade. Eu pensei, vou perguntar, eles não vão levantar a mão. Mas que bom, vocês são sinceros. Queridos, às vezes a gente ora, e não é que Deus não responde a oração da gente, não acontece isso? E a gente fica, por que Deus não responde a oração? Então, queridos, a gente vê que às vezes, a gente faz uma oração aqui, e o André, que tem esse nome lindo aqui, faz a mesma oração que eu, certo? Nós pedimos a mesma coisa. Rapaz, e Deus diz não para mim, diz sim para ele. Já viu isso? Por quê? Deus sabe todas as coisas. Que é vontade, porque eu sabe todas as coisas. Vamos lá, gente, me ajuda. Eu que estou perguntando, eu quero saber, né? Se eu soubesse, eu não ia perguntar. Porque nós ainda não estamos preparados. Ah, nós não estamos preparados ainda? Poxa. É? Depende do plano de Deus para cada um. Depende do plano de Deus para cada um. Vai falando, que eu estou repetindo que o pessoal, depende não. Depende da intenção do coração. Depende da intenção, a motivação do coração. Por que às vezes Deus responde, atende alguns e não atende outros? Por que Deus diz sim para um e não para outros? Por quê? O que falta, gente? Falta fé? Uns fé de mais, outros fé de menos? É isso aí. O que se pede? Oi? O que se pede? Ou o que se pede? Eu acho que está voltado à fé, a vontade de Deus, né? Vontade. Paulo era um homem de fé, né? E ele pediu para Deus tirar aquele espinho da carne. Pois é, né? E ele não tirou. Faltou fé? Está ligado à vontade, né? E o propósito, pastor? E o propósito? Hã? Pedimos de modo errado. Pedimos de modo errado? O que mais? Todas as coisas souberam. Todas... Meu, que problemão que eu arrumei aqui para nós agora. Eu tô ouvindo aqui e pensando como é que eu vou sair disso aqui agora. Queridos, mas é uma pergunta complexa, né? Para você responder assim com uma resposta só, dizer que é por isso que às vezes você ouve sim, às vezes você ouve não. É difícil saber por que às vezes Deus diz sim, às vezes Deus diz não, às vezes você recebe, às vezes não. Mas pode ser essas coisas que vocês falaram, mas nem sempre são também, certo? Então, quando a gente não recebe uma resposta de uma oração, pode ser falta de fé? Pode ser, né? Mas nem sempre é falta de fé, certo, queridos?
Porque alguns até em nome da fé exageram. Colocam a fé acima de Deus e querem dar ordem para Deus, querem determinar que Deus faça o que eles querem. Em nome da fé. E às vezes, muitas vezes não é falta de fé. Tem uma palavra que diz assim, pedes e pede mal. É Tiago 4:2. 4:2, 3, né? Então, pode ser que seja um pedido errado, então, a motivação, porque Deus olha também não só o que tu pede, mas a motivação com que você pede aquilo. Pedi e não recebeis, porque pedis mal para gastar nos vossos próprios prazeres. É um pedido egoísta, certo? Então, pode ser que não é da vontade de Deus também. Mas quando uma mãe que ora para o filho está afastado de Deus, e ora para Deus para o filho voltar para a fé, e não é atendido, será que é falta de fé? Eu acho que é atendida, pastor, só não acontece naquele momento. Deus começa um processo de resgate. E quando um casal está esperando o bebê ali, e oram para que aquela criança venha com saúde, mas o bebê nasce com problemas sérios de saúde, será que faltou fé? Quero ver a sua resposta para isso. Será? Eu pergunto. Hoje é o meu dia de perguntar. A resposta deixo para vocês. Será que faltou fé? Será que era vontade de Deus? Difícil, né, queridos? Porque tem outra palavra também que diz que não é pelo pecado do pai e da mãe, e sim para que o nome do Senhor venha ser glorificado através daquela vida. Para que nele se manifeste a glória de Deus. Tem uns crentes muito bíblia aqui, né? A gente vai dando, os irmãos já vão dando. É isso aí. Fala. Tudo coopera para o bem daqueles que pedem. Olha aí, né? Que bênção pregar assim. Só vai jogando as coisas, os irmãos já vão pregando. É uma bênção. Então, queridos, às vezes pode não ser a vontade de Deus, sempre. Mas sempre? Nem sempre. Às vezes pode ser falta de fé, mas nem sempre. Às vezes pode ser falta de perseverança, não é verdade? Mas nem sempre. Conheço pessoas que oraram até morrer. Que morreram orando e não viram a resposta da sua oração. E a vontade do homem? E a vontade do homem? O que você tem a dizer sobre isso? A Bíblia diz que Deus deixa o homem fazer o que ele quer. Deus entrega o homem à sua própria sorte? Romanos capítulo 1. Sim. Quando o homem está obstinado, não quer ouvir a Deus. Vai. E queridos, será que Deus não ouve porque a pessoa não merecia? Não, você não merecia mesmo, por isso Deus não atendeu. Nem sempre, queridos, a resposta de Deus ou a bênção de Deus está ligada à obediência. Nem sempre está condicionada a isso. Nem sempre. Muitas vezes é pela graça que nós recebemos o que recebemos em merecimento. Não porque merecimento, mas pela graça do Senhor Jesus. Então, queridos, agora, você já orou por alguma coisa fervorosamente e não recebeu? Sim. E por que o Senhor não respondeu? Ele não me disse. Pois é. Talvez ele respondeu, só que a resposta foi diferente do que a gente imaginava. Foi a resposta que a pessoa não queria ouvir? Porque Deus é soberano, né? Sim. Deus é soberano, Deus responde como Ele quer. É aquela máxima, né? Às vezes Deus diz sim, às vezes Deus diz não, às vezes Deus diz ainda não, tem o tempo dele, né? A gente vai lembrando dessas coisas. Oi? O tempo de Deus, para nós, pode ser 1 ano, 3 para Deus, né? E a gente continua esperando, aguardando o Senhor. Então, está vendo como esse tema é amplo, queridos? Como esse tema é amplo? Agora, queridos, Jesus fez uma promessa aqui, né? E Jesus, eu acho assim, que percebe que a gente tem dificuldade de entender as coisas, as respostas dele, né? Então, Jesus falou de uma coisa, mas ele repetiu 3 vezes a mesma coisa. Você percebeu isso? No versículo 7, Jesus fez a promessa. Qual é a promessa? Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam, a porta lhes será aberta. Falando de oração. Agora, olha no versículo 8 que Jesus repete a mesma promessa. Uma repetição da promessa. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será. E agora, do 9 ao 11, ele novamente traz essa promessa, mas ele desenha. Ele ilustra. Aqui, ele pinta um quadro
de um pai com um filho, certo? Agora, vamos trazer para nós essa mensagem. Será que alguém aqui está esperando uma resposta de Deus? Eu estou. Será? Quem não espera, né? Quem não está orando por algo assim que, Senhor, eu anseio por isso, Deus, há tantos anos eu oro, eu espero há tanto tempo já. Né? Quem não está ali orando? Quem não tem experiências com Deus nessa área, né? Então, hoje, diga assim, hoje. Nós vamos pedir. Nós vamos buscar. Nós vamos bater a porta do céu. Amém, queridos? Nessa mensagem eu estava lendo, Jesus falou 3 vezes sobre este assunto, porque é algo tão importante, tão essencial, e nós vamos aprender com Jesus como orar hoje aqui, tá bom? Então a primeira dica que Jesus dá aqui, vamos lá, é pedir, porque ele disse no versículo 7, peçam e lhe será, quem pede? Amém. Então o Pai dará boas coisas aos que lhe pedirem. Existe o pidão, conhece o pidão? Pidão, né? O pidão é o pedinchento, né? Essa palavra aí, o pidão, né? Existe aquelas pessoas que qualquer coisa estão pedindo, né? Depois, lá vem ele, então vamos desviar, vai pedir alguma coisa, né? Nunca me procura, mas quando me procura é só para pedir, né? Então é o pidão. Agora, queridos, a maioria das pessoas não gosta de pedir. A maioria das pessoas não gosta de incomodar os outros, de pedir, porque parece que pedir é algo humilhante, porque pedir significa dizer que eu preciso de algo, ou de alguém, eu preciso de algo que eu não tenho, eu preciso de ajuda. Isso é muito difícil para as pessoas. Tem pessoas que passam necessidade, mas por causa da vergonha, do orgulho, né, não pedem. Então preferem passar necessidade, passar dificuldade, do que pedir uma ajuda ou reconhecer ou depender de alguém. Mas, queridos, quando a gente realmente quer alguma coisa, a gente pede. Quem é casado aqui, levanta a mão. Você lembra quando você começou a namorar? As esposas, mulheres aí. Ele não teve que pedir, você namoro? Eu não sei mais como é que é hoje, acho que a minha geração já passou, né? Não sei como é que é hoje. Mas no meu tempo a gente tinha que pedir para namorar, não era assim? Hã? E não tinha que pedir em casamento também? E às vezes não tinha que se ajoelhar assim com as alianças assim, né? E fazer aquele pedido formal? Não tinha isso? Quem aqui recebeu o pedido de casamento? Deixa eu ver as mulheres aqui. Quem sabe? Opa! Então, alguns maridos são bem românticos, né? Então, antigamente, ou seja, a pessoa tinha vergonha, podia receber um não também, era um risco, né? Não é levar um fora, né? Mas chegava lá para namorar com a menina, ficava olhando, trocando olhares, até que criava coragem, ia lá, puxava uma conversa, né? E a coisa ia indo, né? Até que chegava, tomava coragem e pedia, quer namorar comigo? Ou quer casar comigo? Então, ou seja, mesmo que fosse algo assim que constrangedor, a gente queria tanto que a gente ia lá e se declarava, né? Porque a gente reconhecia que a gente queria, e queria muito. Pensava assim, eu não vou deixar essa menina dando sopa aí, né? Vai que chega outro antes que eu. Então vai lá e pedia para namorar com ela, né? Então é assim, quando a gente quer muito uma coisa, a gente faz o quê? A gente pede, a gente se humilha. E sabe que a oração tem um pouco disso também? Só vai orar, só vai pedir a Deus quem reconhece que precisa de alguma coisa. Você sabia que tem muita gente assim que abre mão, que deixa de receber grandes bênçãos porque não ora? Porque não acredita, não crê que Deus vai ouvir, ou não acredita que Deus vai abençoar, ou até por uma autossuficiência. Não, isso nem vou pedir para Deus, isso eu mesmo dou jeito. Isso eu mesmo consigo, com o meu trabalho, com o meu sustento, com a minha sabedoria, com meus recursos, nem preciso orar. Fala, Elton. Deus, as grandes operações de Deus na nossa vida é quando a gente reconhece, né? Quando a gente reconhece que é pecador e precisa dele, né? E quando a gente abre a porta para que Deus opere sobre nós, né? Sobre esse bem que Deus falou de reconhecimento.
Humilhar o superpotente nome É pedir, né? Sabe que a Dori está me contando algo que a Julie compartilhou esse dia com a Dori? Sobre aqui falar em pedir, buscar e bater. Há anos atrás, o Wesley Duo, eu estava em Blumenau, estou falando de mais de 20 anos atrás, né? O Wesley Duo tem vários livros, né? Toque o Mundo com Oração, Oração Poderosa, Eficaz, uns livros assim, muito na área da oração. E ele fala num livro sobre isso, sobre níveis de oração, né? Sobre pedir, sobre buscar, sobre bater, como níveis de intensidade. Primeiro você pede, às vezes você tem que ir para um outro nível, demonstra um desejo maior, uma intensidade maior, e tem coisa que é guerra espiritual, e tu acrescenta o jejum, e então ele fala assim que são níveis de oração. Mas eu me lembrei agora que ele falou da Julie, que esses dias chegaram no culto em casa e tinham que fazer funcionar o computador lá, para imprimir lá o negócio bolo lá, e que chegaram em casa, foi ligar o computador não funcionou. E a Julie começou a ficar já ansiosa, e daí chamou o Lucas, e eles oraram pelo computador, e agora vai funcionar. E ligaram o computador e ele não funcionou. Aí o Lucas, muito técnico, deve ter tirado a tomada, sacudido, assoprado, aquelas coisas tudo, né, Lucas? Chegou a mandar para perguntar para o técnico quanto que iria custar e tudo, né? 3 mil reais. 3 mil reais. E foi lá, soprou, chaculejou, tirou, soltou, apertou de novo. Orou de novo. E não funcionou. Aí diz que ele impôs as mãos sobre o computador e orou: não, eu não me conformo com isso, Jesus, não é preciso resolver isso essa noite. Todas as entradas que Ficou em posição de mãos, então. E orou, e o que aconteceu? Funcionou. Então, queridos, Aleluia. é a fé também, né, queridos, assim, e essa insistência, ou seja, precisava daquilo, né, tinha que se rodar, tinha que ser aquela noite isso, e Deus abençoou e honrou a fé, a oração. E ele, o computador parou de funcionar enquanto eu estava acabando de preparar a mensagem do domingo passado. Aí já é o capeta mesmo, né? Só né? Aí é. Então, queridos, então quando a gente quer muito alguma coisa, a gente pede. Billy Graham, certa vez, disse o seguinte, ó, que o céu está cheio de resposta às orações pelas quais poucos estão dispostos a pedir. Deus é fonte de toda bênção, mas tem muita bênção, queridos, que não se materializa porque não tem quem pede, quem quer, quem ora. Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Jesus nos ensinou a orar sobre isso, né, queridos? Jesus também orou 3 vezes, tá, Lucas? Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Pai, eu não quero beber desse cálice. Pai, eu não quero passar pela cruz. Pai, eu não quero beber dessa morte. Mas contudo seja feita a tua. E a oração, Jesus não teve essa oração respondida como ele queria, mas ele entendeu a resposta de Deus, que a oração veio não na forma que ele queria, mas o fortaleceu para passar por aquela luta. Amém, queridos? É isso que a oração faz. Sempre é bom orar. Amém? Então o Senhor está nos chamando a uma vida de oração. Você já imaginou o que nós poderíamos alcançar se nós orássemos mais? Você já imaginou aonde nós iremos e o que nós vamos alcançar se nós orarmos mais? Mas Deus não conhece as nossas necessidades antes da gente pedir? Sim ou não? Então, para que orar se Deus já sabe? Interação, comunhão, dependência. Então a oração não é por causa de Deus, a oração é por nossa causa. Não é para Deus saber o que nós precisamos. A oração é para nos preparar para receber as bênçãos de Deus. A oração não é para mover a mão de Deus. A oração não é para preparar Deus, para nos abençoar. Deus está sempre pronto. A oração é para nos preparar. Às vezes o nosso coração não está pronto para receber a bênção de Deus. Por isso que eu falei, a gente pode fazer o mesmo pedido, um pode receber e o outro não.
Porque às vezes o nosso coração não está pronto para receber aquilo. Pastor, Oi? passei o final de semana passado com um amigo, durante a semana lá no Rio de Janeiro, no congresso. Na feira lá? E ele também é homem cristão e é pastor. E a gente acordou de madrugada para lá, enquanto estava lá, e achei interessante, eu nunca vi isso. Ele tirou o momento dele, que toda oração que ele faz, já faz uns 5 anos, ele anota todas elas. Poxa. Todas elas. Ele ora e vai anotando tudo. Ele teve orações dele que foi atendida, que ele nem lembrava que ele orou, mas que ele voltou lá atrás, ele faz oração e falou que aquilo ali vai ficar um legado para os filhos ou para quem amanhã só ele tem isso, só ele abre esse livro. Um diário? Todas elas, um diário de oração. Que legal, que legal. Muito forte isso. É uma atividade muito grande. George Miller fazia isso. Está dizendo aqui que George Miller também fazia isso, né? Sustentava 10 mil crianças no orfanato lá. Tempo do nazismo, né? Que legal, né? Amém, queridos? Então, Deus é sempre pronto. A questão é, nós estamos prontos? Essa é a questão, né? Mas a oração nos prepara, queridos. A oração não prepara Deus. A oração nos prepara para receber aquilo que Deus tem para nós. Se o nosso coração está errado, se o nosso coração está torto, como a Carmen disse lá sobre Tiago 4, 2, 3, se o nosso coração, Deus não vai dar. Ainda que seja uma coisa boa, Deus sabe que amanhã aquilo pode nos destruir. Por que Deus vai dar? Então, queridos, diga assim: Deus, prepara o meu coração. Eu quero sim, Deus, ter um coração aberto a tudo que o Senhor tem para mim. Amém. Amém, queridos? Deus está nos preparando quando nós oramos. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que quando vai orar, diz: Senhor, tem misericórdia e me cura. Senhor, eu estou doente há tanto tempo. E Deus cura a pessoa, mas depois a pessoa se afasta do Senhor. Enquanto estava doente, estava buscando a Deus, mas foi só Deus curou que a pessoa desapareceu. Aí tem outra pessoa que está lá endividada: Senhor, me ajuda, Deus, abre uma porta, me faz prosperar, Senhor. Me dá um trabalho, me dá um salário melhor, me dá um cargo melhor, Deus. Eu até vou ajudar um pouco no reino depois. Aí Deus abençoa. E depois a pessoa esquece de Deus. Esse é o problema quando o coração não está certo. Sabe aquela filha que viu a mãe na frente do espelho lá, passando creme no rosto? Ela pergunta: mamãe, o que é isso? Por que está fazendo isso? Daí a mamãe responde: é para ficar mais bonita. Daí ela vai brincar, volta ali, daqui a pouco está a mamãe passando um lenço ali no rosto, tirando o creme. Daí a criança pergunta: já desistiu, mamãe? Então, às vezes a gente é assim com Deus, a gente desiste cedo demais. Não desiste só de orar, mas desiste de Deus. Esse é o problema. Quando a gente desiste de orar, a gente está desistindo de Deus, na verdade. Porque a vida com Deus, a vida cristã, é uma vida de comunhão com Deus. A gente fala sobre um tempo devocional com Deus amanhã, começar o dia, mas aquilo é só para realmente entregar para Deus e ter esse momento ali onde não tem intervenção, mas o dia todo a gente anda com Deus. O dia todo Deus anda com a gente. O dia todo a gente desfruta do cuidado, do amor, do carinho, da voz do Espírito Santo, do livramento de Deus, do acrescentar de Deus usando pessoas para falar com a gente, situações. Então a vida é uma oração. Então quando a pessoa para de orar, ela para de perceber a presença de Deus, ela perde aquilo que chama temor. O que é o temor? Temor é a consciência da presença de Deus. Então a pessoa que é temente a Deus, ela não vai fazer nada errado, não porque o marido não está vindo, porque a esposa não está vindo, porque o pai e a mãe, é porque ela sabe que Deus está com ela. Isso é reverência, isso é temor, isso é respeito, isso é amor a Cristo.
Então a pessoa que não ora, ou ela tem uma concepção de um Deus muito distante, ou se vê como alguém muito pecador e que Deus não vai ouvir, mas ela já abandonou a Deus no seu coração faz tempo. Ela pode ver uma religiosidade, ir no culto, igreja, ter uma Bíblia, mas não ter uma vida com Deus. Então Jesus nos chama a um relacionamento, a comunhão com Ele, dizendo, tem uma coisa, pode pedir. Deus tem prazer como Pai em suprir cada uma das nossas necessidades, cada uma das nossas dificuldades. Ele está conosco, Ele é por nós, assim como nós lutamos pelos nossos filhos. Diga para a pessoa do teu lado assim, não desiste de Deus. Amém, queridos? Amém? Então, em segundo lugar, vamos lá que a hora está voando hoje, né? Vamos lá. Então, em segundo lugar, queridos, segunda dica, são 3 dicas, né? Jesus falou que nós devemos buscar, pedir e dar-se-vos-á, né? Buscar e achareis, né? Então, buscar, todo que busca, encontra, disse Jesus. Então, buscar é mais do que pedir, amém, queridos? Buscar é agir, ou seja, eu gosto desse versículo porque ele mostra que a oração é mais do que uma petição. Oração é uma ação. Você pede, mas tem algo para você fazer também. Não é só pedir, você tem que agir também. Não é só orar, você tem que buscar também. E quando nós queremos algo, nós vamos atrás. Pensa naquela criança que está brincando lá na sala. Ela está brincando na sala, até se distrai, nem se liga onde está a mamãe. Mas daqui a pouco ela quer alguma coisa, um brinquedo, ou para comer alguma coisa, ela lembra da mamãe, e ela falou, mãe, vai chamar a mãe, e ela não vê a mamãe dela. A mamãe está lá no quarto. Como ela quer muito algo, o que ela faz? Ela se levanta e vai buscar a mamãe. Vai ao encontro da mamãe, porque ela quer muito algo. Então, quando se fala em buscar, é mais do que só pedir, é mais do que só orar, é o encontro daquilo que você quer. Ou seja, tem gente que quer muitas bênçãos de Deus, quer muita coisa, mas não faz nada para receber. Quer que Deus faça tudo, mas ela não faz nada. Ai, Senhor, meu casamento está desmoronando, Deus, está afundando, Senhor. Salva o meu casamento. E precisamos orar, é bom orar. Mas o que você pode fazer para salvar o teu casamento? O que você pode fazer para reconquistar a tua esposa, para reconquistar o teu marido? Algo que você pode fazer. Então não é só orar, é fazer algo também. Ai, pastor, ora por mim, eu estou tão endividado. Sabe, ora para Deus abrir uma porta, para ter um salário melhor, Senhor. Pastor, claro que a gente ora, claro que eu vou orar por isso, mas o que tu pode fazer para não ficar tão endividado? Oi? Talvez controlar o impulso de comprar, né? Sabe, dá o passo, o tamanho da perna, o tamanho do teu salário. Ou se atualiza profissionalmente hoje, quem não se atualiza fica para trás. Sabe, se atualiza profissionalmente, faz uns cursos, vai trabalhar, vai estudar, né? As oportunidades de crescimento vão aparecer para quem está preparado. Seja um bom funcionário, mesmo quando ninguém está olhando. Faça a tua parte. Então é orar, mas é também buscar. Você está fazendo tudo que está ao seu alcance? Então peça a Deus, mas não fique parado. O impossível, é claro que Deus pode fazer, mas Ele não vai dar o primeiro passo. É você que vai ter que dar o primeiro passo a fazer o que é possível. E em último lugar, então, qual é a terceira dica? Pedir, buscar e bater. Amém? Não é para bater no irmão, tá? Bater na porta do céu, né? Então, Jesus disse, batam e a porta lhe será aberta. Lembra daquela criança que eu falei que estava brincando na sala?
Pensa nessa ideia. A criança brinca na sala, ela quer algo. Ela chama a mãe, então ela pede. Primeiro nível. Mas ela percebe que a mamãe não ouviu ela, a mamãe não está ali. O que ela fez? Ela foi buscar a mamãe, ela se levantou e foi procurar a mamãe. Ela foi buscar. Ela descobriu que a mamãe está no quarto, mas ela chega no quarto e a porta está fechada. O que ela faz? Ela bate e bate até a mamãe abrir e ouvir o que ela quer. Pode falar. Apocalipse 3, 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e conhecerei e ele comigo. É um pouco inverso que estamos falando, né? Porque é Jesus batendo na porta. Mas é isso, né? Então, até Jesus sabe que é bater na porta, né? Nosso coração aí para entrar, né? Então, queridos, esse é o terceiro passo. É mais do que pedir, é mais do que buscar, é bater a porta. Isso é um nível de oração onde você às vezes está em guerra, onde algo você quer muito, Senhor. Aquele nível de pedir lá, às vezes tu ora e nem quer tanto assim. Depois tu até esquece que orou. Mas quando você quer uma coisa e vai buscar, já é uma intensidade maior, um desejo maior. Agora, quando debater, é realmente algo assim. Acho que como o Lucas falou, eu não me conformo, Deus, que esse computador não vai funcionar. Eu não me conformo. Saber bater na porta do céu. Você falou antes do George Miller, é isso? George Miller, do orfanato, né? 10 mil crianças. Esse tem histórias desse homem que ele sustentavam crianças, queridos órfãos do nazismo, crianças judias, e às vezes eles sentavam de manhã e não tinha pão para comer na mesa, várias crianças, e eles oravam pedindo a Deus e agradecendo pelo pão que Deus ia dar. Que chegava depois. O que acontecia é que o pão do padeiro quebrava lá na esquina e não tinha como fazer entrega, e vinha ali e dizia: olha, esse pão aqui, ó, quebrou o caminhão aqui, não temos o que fazer, e doava o pão por orfanato. E assim tem milagres que a história registra, de bater na porta do céu. E ele tem uma página que ele diz assim, né, que falando do Tiago 4, né, a gente não pode pedir para gastar em próprios deleites, porque isso seria um egoísmo, né, mas ele tem uma página que ele diz assim: toda vez que você pedir algo e não seja para você, Deus vai ouvir. Amém. Não é injustiça própria, nem causa própria, não é para a própria cobiça, né? Quem aqui já bateu na porta do céu, queridos? Assim, aquela oração de clamor, assim, de choro, sabe? De Deus, eu quero, Deus. Isso é bater na porta. Você sabe o que é isso, né? Quando é com um filho, quando é com uma filha, quando é caso de saúde, quando é algo assim que não tem mais resposta humana para aquilo, não é? Eu sempre lembro do Israel, que está sentado lá atrás, meu filho, né? Ele teve um parto muito difícil e o cordão umbilical ficou no pescoço e ele ficou roxo, preso em trabalho de parto. Então, quando ele nasceu, minha esposa nem conseguiu ver o sexo dele, porque foi reto para a UTI, né? Sempre lembro disso, que o médico veio tremendo para mim lá no Santo Antônio, em Blumenau, dizendo: olha, eu nunca fiz um parto tão difícil, teu filho vai ser mongoloide ou vai ter um problema neurológico. Ele não disse talvez, ele afirmou isso. E quando foram cortar o cordão umbilical, cortaram o pescoço dele. E então ele nasceu com o olho fechado por causa do fórceps, né? Então assim, quando ele falou aquilo, né, eu assim caí diante do Senhor, disse: Deus, né, ele pode ser mongolóide, mas eu quero ele. Ele pode ter um defeito físico ou o que seja, né? Eu aceito ele assim como o Senhor me deu, mas eu sei que o Senhor pode curá-lo, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. Aleluia. E ele ficou algum tempo naquela incubadora lá, mas olha que menino lindo que está lá. Os filhos amam que a gente faz isso, não é? Pensa como ficam felizes, né? Mas está lá, ó, 24 anos, perfeito, para a glória do Senhor. Mas ali eu me senti batendo na porta do céu, queridos. E não é porque sou eu, graça, é graça de Deus. Não é por merecimento, nada disso. É graça de Deus, mas foi a situação onde eu tive que bater na porta do céu.
Me lembro do Clóvis que um dia estava sem dinheiro nenhum e sem gás em casa. O pastor Clóvis, que era pastor lá em Pissarras, e ele sem salário, sem comida, com pouca coisa em casa, e o gás ainda acabou. Ele impôs as mãos sobre o botijão de gás, irmãos, e fez uma oração de fé. Não parece ridículo isso? Não parece ridículo? Parece ou não parece? Ele impôs as mãos sobre o botijão de gás e orou. E aquele botijão de gás funcionou 3 meses ainda fazendo comida. Eu conheço ele pessoalmente, não é alguém que me contou. Alguns conhecem ele aqui. Milagres, 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 Deus continua fazendo. Não para satisfazendo o nosso ego, queridos. Não para nos dar o 15º par de sapato. Não para isso. Não para ter o carro do ano, a casa maior de todas. Mas quando há necessidade, nós podemos clamar que o Pai supre cada uma das nossas necessidades, não segundo a nossa condição financeira, mas segundo a riqueza dele em glória. Ele é rico, não porque merecemos, mas ele é bom, e porque nós colocamos a nossa dependência, a nossa vida. Senhor, eu sou teu filho, eu vou te adorar, o Senhor dizendo sim ou não, mas aonde eu irei, a quem vou recorrer? Em primeiro lugar ao Senhor. Amém, queridos? Então esse é o segredo da oração respondida. Esse é o tempo de oração mais intensa. Aquela oração que muita gente faz no momento de provação, no momento de tribulação, no tempo de guerra. Aquele tempo em que todas as portas estão fechadas na tua vida, que você ora, mas parece que piora ainda. Que dá tudo errado, parece que as evidências são contrárias, mas a tua fé é provada e você continua, diz, não, Deus, eu não me conformo, Deus, muda isso, Senhor. Senhor, salva o meu casamento, traz de volta o meu filho. Senhor, não deixa essa doença matar. Quando você faz esse tipo de oração, queridos, a tua fé é provada. Mas ali acontece algo fantástico, queridos, porque enquanto nós estamos orando por algo, Deus está agindo, sabe em quê? No nosso coração. É nessa hora que a nossa vida é transformada, que nosso caráter é transformado, que nossas vontades são moldadas, porque quando a gente ora, ainda que a gente ore achando que aquilo é certo, que é da vontade de Deus, às vezes não é vontade de Deus, mas nessa hora Deus muda a nossa vontade, porque nós estamos em comunhão com Ele. Deus faz isso, Ele muda a nossa vontade de acordo com a vontade dEle, porque nós estamos com Ele. Sabe, nós, quando a gente vem para a igreja, não para receber mais uma bênção, a gente vem para a igreja mesmo sabendo que Deus não nos deu a bênção, e nós nos sentimos abençoados ainda. Nós sabemos, eu posso viver sem a bênção. Isso acontece quando a gente aprende a bater na porta do céu. Versículo 11 para encerrar. Se vocês, apesar de serem maus, talvez a gente se considere muito bom aos olhos uns dos outros, somos bons pais, né? Mas aqui está comparando com Deus. Quando chamar Jesus de bom, diz, por que me chama de bom? Bom só o Pai. Então, se nos comparar com Deus, nós somos maus, nós somos pecadores. Então Jesus diz, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus fala, qual é o pai que o filho pede pão, pai me dá pão, eu estou com fome, o pai vai botar um tijolo no prato? Nenhum pai faz isso. Qual é a mãe, qual é o pai que diz, me dá um peixe, me dá uma carne, vai lá e bota uma serpente no prato? Nenhum pai faz isso. O texto paralelo é esse em Lucas 11, versículo 9 em diante, acrescenta um detalhe, qual é o filho que pede ovo, o pai vai dar um escorpião, que é peçonhento, que é mortífero, veneno, como serpente.
Lucas 11, versículo 13, a partir do versículo 9. Tem essa mesma, é o texto paralelo a esse. E lá acrescenta um detalhe importante também no versículo 13. Lucas 11, 13. Diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Estão percebendo? É um texto paralelo, mas tem um acréscimo aqui. Qual é a coisa boa que o Pai vai dar aqui? Espírito Santo a quem? Sempre a ênfase no pedir, no buscar, no querer. Ou seja, a ênfase aqui, queridos, agora, de coisas boas, está em buscar as coisas espirituais e não só as materiais. E essa é a grande questão. Imagina se tivesse duas igrejas aqui, uma ao lado da outra, e tivesse uma faixa lá escrita assim, ó: hoje à noite culto, venha receber sua bênção material. E na igreja do ladinho, a igreja igualzinha aqui do lado: hoje à noite culto, venha receber a sua bênção espiritual. Os dois cultos no mesmo horário. Qual culto você acha que teria mais gente? Melhor não responder. Não, mas eu quero ouvir. Pau? Tá aí, né, queridos? Tá aí, não precisa ir longe para ver. Sabe que é assim. Irmãos, não se engane com mega igreja, com grande multidão. Não vou piorar, não. Deixa assim. O senhor podia perguntar em qual você iria? O Gerson está perguntando em qual você iria. Eu sou mais bonzinho. Não, você está aqui, amém? Eu creio que você está aqui porque você é crente de verdade, né? Senão você não vai aguentar, né? Se não for um crente de verdade, não vai aguentar no seu discurso. Tem discurso muito mais atraente, talvez, por aí do que nosso. Tem comunicadores muito mais eficientes que nós. Agora, queridos, aqui Jesus está falando das bênçãos espirituais. Deus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem, dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Amém? Esta é a oração que sempre será respondida. Amém? Vamos ficar em pé? Essas bênçãos espirituais nós podemos usar por cada uma das nossas necessidades materiais. O Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar por isso. Amém, queridos? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, hoje, cada dia nós temos que orar pelo pão de hoje, cada dia. Cada dia diz: Pai, perdoa as nossas ofensas, os pecados que nós cometemos, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Todo dia temos que santificar o nome de Deus, através não só dos lábios, mas com a nossa vida. Todo dia temos que orar para que o reino de Deus venha, todo dia. Mas também todo dia, irmãos, além das nossas necessidades materiais, fisiológicas, nós temos necessidades espirituais. E às vezes a necessidade é de perdão. Às vezes a necessidade é vitória sobre algum pecado. Quantos aqui talvez tenham algum vício secreto? Não quero botar ninguém na parede, nem acusar, nem ficar desconfiado que eu quero jogar isso para alguém específico aqui. Mas o coração é enganoso. E cada um conhece o seu caráter, cada um conhece as suas fraquezas, as suas lutas. Mas são bênçãos espirituais, irmãos, quando a gente consegue vencer um vício. Amém? É uma bênção quando a gente consegue vencer um pecado. É uma bênção quando a gente consegue reconhecer um erro na nossa vida. Como é difícil a gente que é pastor, quem é líder na igreja, quando vê uma pessoa pecando, a gente vai lá e conversa com ela, e ela não quer reconhecer ainda, que ela mesma não consegue ver aquilo como errado. Mas é uma libertação quando a gente consegue ver as coisas espirituais como bênção. Quando a gente reconhece: Senhor, me perdoa, eu quero agir diferente a partir de hoje, quero ser um filho melhor, quero ser um marido melhor, quero ser uma esposa melhor, quero ser um pai melhor, quero ser um filho melhor, quero ser um cidadão melhor. Me ajuda, Senhor. Esse tipo de oração tem o amém de Deus. Me ajuda a honrar o Senhor, a glorificar o Teu nome através da minha vida. Não é o tipo de coisas que você vê campanha sendo feita, queridos. Me ajuda a mudar o meu caráter, Senhor, que é tão ruim.
Me ajuda a controlar a minha personalidade, Deus, que é tão colérica, tão sanguínea. Me ajuda a ser mais disciplinado, a ser mais moderado no falar, a cuidar com a minha boca, com o que eu falo. Não são essas nossas lutas, queridos? São, né? Me ajuda, Senhor, a não dar ouvido ao que eu não devo ouvir. Você quer essa bênção espiritual hoje? Essa que Jesus falou, que Deus aqui, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Sabe por quê, queridos? Que todas essas bênçãos espirituais, nós precisamos do Espírito Santo para isso. Ele é a fonte dessas bênçãos. Ele que gera em nós o fruto do Espírito, a paz, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, a paz, a alegria, o amor. Nós não temos força no nosso caráter humano de ser assim. É fruto do Espírito, não é humano, é do Espírito Santo esse fruto. Ele gera em nós quando Ele habita em nós. Vamos fazer uma oração essa noite pedindo o Espírito Santo? Não estou dizendo com isso que você não tenha o Espírito Santo, não me entenda mal. Mas a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo, como um ato contínuo, não é uma... Você nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo, amém? Mas nós temos que estar constantemente nos renovando, nos enchendo do Espírito Santo, a ponto de nos embriagar. Não vos embriagueis com o vinho, do vinho a devassidão, mas se embriagueis do Espírito Santo. Ou seja, quando o vinho, quando o álcool toma conta do nosso sangue, do nosso cérebro, nós não agimos mais na nossa razão. E assim o Espírito Santo, quando Ele nos enche, queridos, é Ele quem dirige a nossa vida. Amém? Vamos orar então? Senhor, o Senhor nos desafiou nessa noite, nos incentivou, dizendo: pedi e dar-se-vos-á. O Senhor não disse que talvez daria, ou quem sabe, mas a ênfase é que certamente o Senhor dará. Porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate a porta do céu, a porta lhe é aberta. E nós oramos nessa noite, Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque não vemos em nós qualquer merecimento de qualquer coisa, mas é a graça do Senhor, o sacrifício perfeito da cruz, que nos torna aceitável diante do Senhor. E é por esse caminho que nós chegamos humildemente e reconhecemos que nós somos dependentes do Senhor, que nós necessitamos de Ti, que nós somos livres do pecado, livres da morte eterna, livres do inferno, livres da escravidão de Satanás, mas nos fazemos escravos por amor do Senhor. Nós somos conquistados pelo Teu amor, hoje somos Teus. Senhor, nós não temos aonde ir a não ser aos Teus pés. E nós nessa noite queremos aqui, Deus, confessar que nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, nós necessitamos de Ti, que nós não queremos nos embriagar com este mundo, com as riquezas deste mundo, com a sedução, com os pecados deste mundo, com os enganos deste mundo, mas nós queremos nos embriagar do Teu Espírito Santo. Nós queremos nos encher do Teu Espírito Santo. Queremos ser cristãos, uma igreja cheia do Teu Espírito Santo, cheia do Teu amor, que vive a Tua verdade, Senhor. Que leve uma vida de pureza, de santidade, uma vida de reverência, de temor ao Senhor, onde o Senhor é adorado, onde o Senhor é reconhecido, onde o Senhor é exaltado. Que o Senhor se faça carne em nosso meio, que o Senhor se faça carne através da igreja, Senhor.
Que as pessoas possam ver Cristo em nós, Deus. Naquilo que fazemos, como vivemos, Deus. Que o Senhor seja evidenciado, que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, para que as pessoas vejam isso em nós, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos aqui, nos livra, Pai, de tudo aquilo que o Senhor não quer para nós, Deus. Deus, o nosso coração é enganoso, às vezes ele se apega a coisas que o Senhor não quer que nós nos apeguemos, Pai. Mas nós queremos aqui, Deus, pedir libertação do Senhor a isso. Liberta-nos de amar o que o Senhor não quer que amemos, Pai. Livra-nos de estarmos algemados, presos. Liberta, se há alguém aqui apegado a algo, Deus, se há alguém escravo de algum vício aqui, Deus, liberta pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Se há algum vício, Deus, liberta agora, nós clamamos em nome de Jesus, Senhor. Nós batemos agora a porta dos céus e buscamos essa bênção, Pai, de uma vida cheia da Tua presença, uma vida onde cada um pode realmente ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo no dia a dia, Deus, no dia a dia, nos afazeres domésticos, assim como a gente lembrou daquela revistinha onde pedia a bênção do Pai. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, para que nos nossos afazeres, na escola, onde quer que estejamos, Pai, se a gente for fazer alguma coisa errada, que o Teu Espírito Santo diga não, alerta, pare, nos livre de cair, Deus, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Deus, onde tem alguém caindo, Pai, traz de volta, Senhor, resgata, Deus, não deixa, Pai, que vá tão longe, que não ache mais o caminho de volta, Senhor. Onde há alguém com pecado oculto, Deus, traz o quebrantamento do Espírito Santo ao coração, traz a verdadeira libertação, Deus, não uma experiência emocional, mas uma experiência espiritual, Deus, libertação verdadeira, libertação plena, Deus, uma vida transformada, Senhor, um caráter disciplinado, Pai, em nome de Jesus. Ajuda cada um aqui, Deus, onde há culpa, Senhor Deus, na alma, traz libertação a essa culpa, traz o Teu perdão, Deus, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, pelo milagre do Senhor, pela cura do Senhor, que cada um, Deus, que vem a esse culto, Deus, talvez não saia com aquela bênção material que talvez imaginou que veio buscar, mas saia com a bênção espiritual, saia cheia do Teu Espírito Santo, cheia da Tua presença, Pai, e que aquilo que precisa, que o Senhor possa acrescentar, Deus, porque o Senhor mesmo disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e estas coisas serão acrescentadas. Acrescenta, Pai, aquilo que precisa, Pai, de algo talvez material, saúde física, Deus, saúde emocional, traga isso também, Deus. Nós oramos pelo Teu povo, Deus, para que esse rebanho seja um rebanho saudável, um rebanho fértil, fecundo, Deus, cheio do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai, queremos agradar a Ti, Deus, queremos honrar a Ti, Senhor, queremos, Deus, realmente, Deus, ser filhos gratos ao Pai que tem. Tira do nosso coração, tira do nosso meio toda reclamação, toda murmuração, toda ingratidão, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a amar, a cuidar, a aceitar uns aos outros aqui, Deus, em nome de Jesus, a sermos igreja de verdade, Pai. Ajuda-nos, Pai, a olhar para fora com os Teus olhos, a alcançar as pessoas que o Senhor quer salvar. Ajuda-nos a sermos bênçãos na vida de outros, Pai, a não sermos egoístas, a não olharmos só para nós, mas que cada um aqui, Deus, possa ser selado com o Teu Espírito Santo. Nessa hora eu peço, Espírito Santo, que esteja renovando os dons espirituais em cada um. Cada um dos Teus filhos tem dons espirituais, às vezes adormecidos, mas nessa noite, pela Tua graça, reaviva os dons espirituais. Reaviva, Deus. Incendeia aqui, Deus, os evangelistas. Incendeia aqui, Deus, os mestres, os pastores, os profetas, os apóstolos, aqueles que têm dons de curar, aqueles que têm dons de servir, de administrar. Reaviva os dons de contribuir, Senhor. Tantos dons de misericórdia, de compaixão. Enche a Tua igreja, Pai, que ela possa ser linda, que ela possa brilhar, Deus, que ela possa ser atraente, que ela possa conquistar pessoas, Deus, porque é o Senhor, é o Teu Espírito em nós, Deus,
Nós não queremos fazer na nossa força, no nosso braço, nós não queremos aparentar o que não somos, nós queremos ser o que somos em Ti, Senhor, Teus filhos, falhos, mas que querem viver a verdade. Ajuda-nos, Pai, ajuda cada um aqui, Senhor, nas suas deficiências, nas suas fraquezas, ajuda-nos, Pai, nós oramos assim, em nome de Jesus, amém, 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 queridos. Você está grato? Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe. Amém. Podemos sentar? Alguns avisos ainda. Aviso um videozinho, né? Então, você passando um videozinho, a gente foi então para o Rio Grande do Sul. Deixa eu só contar a bênção, queridos. Então, o Orlídio não está aqui, está numa feira em São Paulo. Ele, a Márcia e a Cindy foram a São Paulo para a feira, né? Mas o Orlídio foi comigo então a Gravataí e a Porto Alegre na segunda-feira de manhã, bem cedinho, e chegamos em Gravataí, a van estava socada de coisas, né? Obrigado à igreja, a todos que contribuíram, e então nós entregamos tudo na igreja lá, e já enchemos de novo a van, com pedidos específicos, e fomos para Porto Alegre, então, no bairro Restinga, onde passa o Rio Guaíba, uma comunidade bastante afetada, e levamos bastante comida, bastante material de limpeza, entregamos lá. E queridos, um dos relatos, queridos, é que eles estavam 3 horas, algumas pessoas, de mercado em mercado, e não estavam encontrando comida. Não tinha comida no mercado. Os caminhões não chegam a todos os lugares. Então, quando chega, as pessoas já compram logo também. E a alegria quando a gente chega com as coisas, né? Então, quer dizer, algo assim maravilhoso. É o amor a gratidão que eles demonstram, né? Pelo tão pouco que a gente leva, mas que faz tanta diferença, né? Então, glória a Deus, amém, queridos? Mais uma vez, a igreja surpreendeu, né? E o nome do Senhor foi glorificado. Amém, queridos? Lá em Santa Cruz eu não levei, porque falei com o pastor lá e ele disse que já estava suprido. Lá a Igreja Evangélica Livre, numa parceria com a Igreja Batista, pioneira, usaram a igreja como um local para atender aquela região que foi ali, inclusive a igreja foi atingida, né? Então, irmão, com contatos e empresários, eles conseguiram até agora doar 50 kits. Sabe o que são esses kits? Cozinha e quarto completo. São 500 famílias, mais ou menos, no bairro. Eles conseguiram ajudar só 60, mas são 60. Amém, queridos? 60 famílias ganham cozinha e queridos, guarda-roupas para montar coisa nova. Kits novos, colchões novinhos, não é coisa usada. Glória a Deus, amém? Então, irmãos, a igreja está se unindo, está fazendo coisas maravilhosas. As pessoas vêm na igreja com cadastro ali, retiram as coisas, coisa mais linda. A casa do meu irmão está aqui, é só colchão, né? É só colchão na casa do meu irmão. Então é a coisa mais linda que está acontecendo lá. É a igreja fazendo, amém? Então, o pessoal fez o multimídia aí, fez um videozinho, né? Vai mostrar um pouquinho, algumas coisinhas aí só.